O verdadeiro local e a hora da invasão foram plantados com um agente de quem os alemães desconfiavam totalmente, dando a Hitler a impressão de ter descoberto um blefe quando de fato estava vendo o que era verdade. Agora, se informações reais sobre o momento da invasão vazassem de alguma forma, Hitler não saberia em quem acreditar. Os aliados sabiam que os relatórios sobre a compra de todos os mapas do Pas de Calais na Suíça chegariam a Hitler, e isto teria sua própria lógica realista. Quanto às visões de Montgomery em Gibraltar, os alemães nem sabiam que estavam vendo um sósia, um homem treinado para agir como o general. No final, o quadro que os aliados pintaram era tão real para Hitler que em meados de julho ele acreditava nisso, muito depois de já ter realmente acontecido o dia D. Por meio desses sutis blefes, eles o haviam forçado a manter suas forças dispersas, talvez o fator decisivo para o sucesso da invasão. Em um mundo competitivo, o engodo é uma arma vital que lhe dará uma vantagem constante. Você pode usá-lo para distrair seus adversários, enviá-los em caçadas inúteis, perder tempo e recursos valiosos defendendo-se de ataques que nunca acontecem. O mais provável, entretanto, é que seu conceito de engodo esteja errado. Ele não implica ilusões complicadas ou todos os tipos de distrações pomposas. As pessoas são sofisticadas demais para caírem nessas coisas. O engodo deve espelhar a realidade. Pode ser elaborado, como o dos britânicos em torno do dia D, mas o efeito deve ser o de realidade apenas sutilmente, só de leve, alterada, não transformada por completo. Para espelhar a realidade, você precisa compreender sua natureza. Acima de tudo, a realidade é subjetiva, nós filtramos o que acontece através de nossas emoções e preconceitos, vendo o que queremos ver. Seu espelho falso deve se ajustar aos desejos e expectativas das pessoas, convidando-as a dormir. Se os aliados quisessem atacar o Pas de Calais, como Hitler suspeitava, e tentado convencê-lo de que o ataque estava chegando à Normandia, isso teria sido muito mais difícil do que tirar proveito de sua crença pré-existente. Seu falso espelho deve incorporar coisas que são visivelmente verdadeiras. Ele deve parecer um tanto banal, como a vida ela mesma. Ele pode ter elementos contraditórios, como o blefe do dia D, a realidade com frequência é contraditória. No final, como um quadro de Escher, você deve mesclar verdade e ilusão a tal ponto que se tornem indistintas e seu falso espelho é aceito como realidade. O que desejamos, acreditamos logo, e o que nós mesmos pensamos, imaginamos que os outros também pensem. Júlio César, 100-44 AC. Chaves para a guerra. Nos primórdios da história da guerra, líderes militares se viam diante do seguinte dilema: o sucesso de qualquer esforço de guerra dependia da capacidade de saber o máximo possível sobre o outro lado, suas intenções, seus pontos fortes e fracos. Mas o inimigo jamais revelaria espontaneamente estas informações. Além do mais, o inimigo com frequência vinha de uma cultura estrangeira, com seus modos peculiares de pensar e se comportar. Um general não podia realmente saber o que se passava na cabeça do general adversário. Visto de fora, o inimigo representava uma espécie de mistério insondável. E na falta de alguma compreensão do outro lado, um general estaria operando no escuro. A única solução era analisar bem o inimigo em busca de sinais externos do que estava acontecendo no interior. Um estrategista poderia contar as fogueiras no campo inimigo, por exemplo, e as mudanças nessa quantidade ao longo do tempo. Isso mostraria o tamanho do exército e se ele aumentava com a chegada de reservas ou diminuía ao dividir, ou talvez conforme os soldados desertavam.
para ver para onde estava indo um exército, ou se ele estava se preparando para a batalha, o estrategista teria de procurar sinais de movimento ou mudanças em sua formação. Ele tentaria arrumar agentes e espiões para relatarem sobre estas atividades do lado de dentro. Um líder que colhesse um número suficiente destes sinais e os decifrasse corretamente poderia juntar tudo em um quadro razoavelmente claro. O líder também sabia que, assim como ele estava observando o outro lado, o adversário estava fazendo a mesma coisa com ele. Ao considerarem estes jogos de vai e vem interpretando as aparências, certos estrategistas esclarecidos nas culturas ao redor do mundo tinham uma epifania semelhante: por que não distorcer intencionalmente os sinais pelos quais o inimigo estava esperando? Por que não confundir brincando com as aparências? Se o inimigo está contando as nossas fogueiras, assim como nós estamos contando as deles, por que não acender mais fogueiras, ou menos, para criar uma falsa impressão de nossa força? Se eles estão acompanhando cada movimento de nosso exército, por que não movimentá-lo em padrões enganosos ou enviar parte dele em uma direção como isca? Se o inimigo infiltrou espiões e agentes em nossas fileiras, por que não alimentá-los com informações falsas? Um inimigo que pensa saber nosso tamanho e nossas intenções, e não percebe que está sendo levado na direção errada, agirá com base em seu falso conhecimento e cometerá todos os tipos de erro. Ele vai movimentar seus homens para combater um inimigo que não está ali. Ele combaterá com as sombras. Pensando assim, estes antigos estrategistas criaram a arte do engodo organizado, uma arte que acabaria se infiltrando não só na guerra, mas também na política e na sociedade em geral. Em essência, a farsa militar é a sutil manipulação e distorção de sinais de nossa identidade e propósito a fim de controlar a visão de realidade do inimigo e fazê-lo agir com base em suas percepções erradas. É a arte de administrar as aparências, e ela pode criar uma vantagem decisiva para o lado que melhor a usar. Na guerra, onde os riscos são tão altos, não existe nenhuma vergonha moral em usar a mentira. Ela é simplesmente mais uma arma para criar uma vantagem, como os animais usam a camuflagem e outros truques para ajudá-los a sobreviver. Recusar esta arma é uma forma de desarmamento unilateral, dando ao outro lado uma visão mais clara do campo, uma vantagem que pode se traduzir em vitória. E não há nenhuma virtude ou bondade em perder uma guerra. Enfrentamos uma dinâmica semelhante em nossas batalhas diárias na vida. Somos criaturas sociais, e nossa felicidade, até nossa sobrevivência, depende de sabermos compreender o que as outras pessoas estão pretendendo ou pensando. Mas como não podemos entrar em suas cabeças, somos obrigados a ler os sinais em seus comportamentos externos. Ponderamos a respeito de suas ações no passado como indícios do que poderiam fazer no futuro. Examinamos suas palavras, seus olhares, o tom de suas vozes, certas ações que parecem carregadas de significado. Tudo que uma pessoa faz na esfera social é uma espécie de sinal. Ao mesmo tempo, estamos conscientes de que milhares de pares de olhos estão, por sua vez, nos observando, nos interpretando, e tentando sentir quais são nossas intenções. É uma batalha sem fim sobre aparência e percepção. Se as outras pessoas podem entender o que estamos pretendendo, prever o que vamos fazer, enquanto nós não temos nenhuma pista a seu respeito, elas têm uma constante vantagem sobre nós que não podem deixar de explorar. É por isso que, na esfera social, aprendemos desde cedo a usar a mentira, dizemos aos outros aquilo que eles querem ouvir, ocultando nossos verdadeiros pensamentos, fugindo à verdade, enganando para dar uma impressão melhor. Muitos desses engodos são totalmente inconscientes.
Visto que as aparências são cruciais e a fraude é inevitável, o que você precisa é aumentar sua aposta, tornar suas mentiras mais conscientes e hábeis. Você precisa ser capaz de disfarçar suas manobras, deixar as pessoas desequilibradas controlando as percepções que elas têm de você e dos sinais que você emite. Neste sentido, há muita coisa que você pode aprender com as artes milenares do engodo, que estão baseadas em leis eternas da psicologia e são infinitamente aplicáveis às batalhas da vida diária. Para dominar esta arte, você precisa aceitar que ela é necessária e encontrar um prazer criativo ao manipular as aparências como se você estivesse dirigindo um filme. A seguir temos 6 formas principais de engodo militar, cada uma com sua própria vantagem. A falsa fachada, esta é a forma mais antiga de engodo militar. Originalmente ela implicava fazer o inimigo acreditar que se era mais fraco do que na realidade. Um líder fingiria uma retirada, digamos, colocando uma armadilha para o inimigo cair, atraindo-o para uma emboscada. Esta era a tática preferida de Sun Tzu. A aparência de fraqueza muitas vezes desperta o lado agressivo das pessoas, fazendo-as trocar a estratégia e a prudência por um ataque emocional e violento. Quando Napoleão se viu em número menor e em uma posição estratégica vulnerável antes da Batalha de Austerlitz, intencionalmente deu sinais de estar em pânico, indeciso e assustado. Os exércitos inimigos abandonaram sua posição forte para atacá-lo e caíram direto em uma armadilha. Foi sua maior vitória. Controlar a fachada que você apresenta ao mundo é a técnica de engodo mais crítica. As pessoas reagem de forma mais direta ao que veem, ao que é mais visível aos olhos. Se você parece mais esperto, se você parece mentiroso, eles levantam a guarda e será impossível enganá-los. Em vez disso, você precisa apresentar uma fachada que faça o oposto, desarme suspeitas. A melhor fachada é a fraqueza, que fará o outro lado se sentir superior a você, de modo que, ou eles o ignoram, e ser ignorado vale muito às vezes, ou são atraídos para uma ação agressiva no momento errado. Quando já é tarde demais, quando já estão comprometidos, eles podem descobrir da maneira mais difícil que você não é tão fraco assim, afinal de contas. Nas batalhas da vida diária, fazer as pessoas pensarem que são melhores do que você, mais espertas, mais fortes, mais competentes, quase sempre é o mais sensato. Você terá fôlego para traçar seus planos, para manipular. Em uma variação desta estratégia, a fachada de virtude, honestidade e integridade é, com frequência, o disfarce perfeito em um mundo político. Estas qualidades podem não parecer fracas, mas servem à mesma função, elas desarmam as desconfianças das pessoas. Nessa situação, entretanto, é importante não ser apanhado fazendo algo desonesto. Aparecer como um hipócrita vai fazê-lo retroagir muito no jogo das fraudes. Em geral, como os estrategistas defendiam na antiga China, você deve apresentar uma face ao mundo que prometa o oposto do que realmente planeja fazer. Se está se aprontando para atacar, pareça despreparado para uma luta ou muito confortável e relaxado para estar tramando uma guerra. Pareça calmo e amigável. Isto o ajudará a ganhar controle sobre sua aparência e aguçará sua habilidade para manter seus adversários no escuro. O ataque isca, este é outro ardil que data de épocas antigas, e continua sendo talvez a manobra fraudulenta militar mais comum. Ela começa como a solução para um problema. Se o inimigo soubesse que você iria atacar o ponto A, colocaria todas suas defesas ali e tornaria seu trabalho muito difícil.